Vamos retomando então. A gente caminha agora para a nossa apresentação conclusiva, não é? Não só dessa sessão, mas dos nossos encontros como um todo. E ela vai ser feita pelo professor Marco Sacrini, não é? E é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, da USP, não é? E destaca aqui, entre as suas produções, dois livros, não é? Que as pessoas que estudam fenomenologia em geral conhecem, não é? Conhecem bem. São A Cientificidade na Fenomenologia de Husserl, de 2019, e Socialidade e Cultura em Husserl, não é? Mais recente, de 2022. A fala do professor Sacrini vai se intitular Alguns Limites do Conhecimento Eidético, não é? Está às voltas aqui com questões de doutrina do método. E eu fico bastante satisfeito, não é, em poder receber o professor aqui. É uma satisfação para a gente, não é, e uma contribuição muito relevante para o nosso evento. E agradeço e passo a ele a palavra. Tudo bem, boa tarde, colegas. É uma satisfação participar do evento. Agradeço aos organizadores, Flávio, Rodrigo, Paulo, Ana, todos os colegas, né? Muito bem, essa fala é uma parte de um projeto novo que eu estou desenvolvendo. É uma parte de uma parte, né? Mas acho que tem um núcleo que já pode ser apresentado, e a ideia é realmente apresentar, ouvir críticas, sugestões, né? Já vai ser, como vocês vão ver, uma abordagem que busca reconstruir uma parte importante do método do Russo e também problematizar. Então, quero dar um segundo passo, né? Não é só reconstruir, né? Reconstruir é a base, né? Ensino isso para os meus alunos do primeiro ano, né? Sem reconstruir não dá para fazer nada, mas podemos também, alguns projetos, né? Buscar questionar, problematizar. É um pouco essa a ideia, né? E vocês vão ver, eu vou chegar lá, né? Vai ter um pouco a ver com o que a Ana falou, né? Nem tínhamos combinado, né? Tem um não imediato, né? Uma franja de não imediato que condiciona o imediato. É um pouco, vai ser por aí, né? A argumentação, mas para chegar lá, então, de início, eu vou reconstruir rapidamente a noção de conhecimento eidético, expor um pouco mais detidamente a sua versão final, lá em experiência e juízo, e aí problematizar. E, por fim, uma reflexão sobre o alcance da crítica, né? Se a crítica fizer sentido, o que é que fica sob risco, né? No projeto Husserliano, ou no fundo, o que é que teria que mudar, né? Quais caminhos se abririam? Tudo bem? Muito bem, então eu preparei um texto, eu vou um pouco lendo, um pouco falando. Fiquem à vontade, se quiserem já escrever comentários, à medida que as coisas vão aparecendo, depois a gente pode retomar tudo. Bom, pessoal, então, de início, né, o conhecimento é idético, né, a noção de essência ganha centralidade desde as investigações lógicas, né, está lá como a apreensão das essências, está lá como um caso da intuição categorial, né? E vale notar que a intuição categorial em todas as suas variantes é um ato fundado, que supõe intuições simples em sua base. E a apreensão da essência é um ato fundado. Ali o Husserl parece se contentar com uma relação entre um caso só. Bastaria um caso para fundar a apreensão da essência, né? Faríamos uma espécie de abstração ideadora e, naquele caso particular, já capturaríamos o geral. E assim a intuição de essência é sistematizada. Bom, há um detalhado progresso da noção no correr da primeira década do século XX, né? E isso não vou conseguir reconstruir aqui, mas um momento marcante, passando, né, depois das investigações, é sem dúvida Ideias 1. Em Ideias 1, ali Husserl sistematiza a noção de eidos.
E o eidos seria conquistado a partir de uma noção ampla de essência. Ou seja, parte de uma noção mais ampla. A essência seria aquilo que delimita o próprio ser de alguma coisa. Aquilo que permitiria reconhecê-lo como tal. E o eidos se dá ao pôr em ideia esse caráter de identidade do algo em vista. Apreensão que poderia se dar em níveis diversos de generalidade. Nem toda a essência está no mesmo nível de generalidade. É uma complicação interessante da doutrina, né? Seja lá como for, permanece aquela característica já marcante nas investigações, né? A apreensão de essência é um ato fundado. O Russell diz lá em Ideias, né? É preciso que em sua base esteja uma parcela considerável de intuição individual. E agora cabe salientar, né? O que pode servir como intuição individual de base? Bom, lá no parágrafo 70, o Russell esboça um aspecto metodológico da intuição de essência que será marcante para toda a doutrina tardia aqui da intuição da essência, né? Embora tenha admitido de início uma indiferença quanto ao estatuto dos exemplares de partida, Russell salienta lá uma preferência pelas intuições fictícias ou imaginárias como ponto de partida, né? Ele diz: na fenomenologia, assim como em todas as ciências eidéticas, existem razões em virtude das quais as presentificações, e para ser mais exato, as livres imaginações, conseguem uma posição privilegiada em relação às percepções. Sem entrar em muitos detalhes, né? Esse privilégio se deve ao fato de que, na imaginação, o pesquisador, diz o Russell, né, tem a liberdade inigualável de reconfigurar como quiser, os casos de partida. E assim poderia revelar de modo mais fácil os aspectos constitutivos e idéticos daquilo que é investigado. Muito bem, de novo, sem entrar em detalhes, né? Vamos dar mais um passo. Essa ênfase em possibilidades contínuas de modificação, você tem a liberdade de modificar, isso vai se tornar o núcleo do método maduro da apreensão de essências. A exposição sistemática desse método se dá principalmente em Psicologia Fenomenológica, um texto da década de 20, e em Experiência e Juízo, um texto da década de 30, mas que na verdade tem partes da década de 20, é um texto composto de partes, né? O Russell não viu a sua publicação, morreu um ano antes, né? Mas, em todo caso, me parece um texto legítimo, né? Isso aí os comentadores também já discutiram bastante. Vamos nos centrar na exposição de experiência e juízo, para capturar agora a versão madura da apreensão de essências. Eu parto de uma citação do parágrafo 87A. Diz lá o Russell: vamos tentar capturar um primeiro conceito dessa operação, né? Intuição de essências. Ela é baseada na modificação de uma objetividade experienciada ou imaginada, transformando-a em um exemplar arbitrário, que, ao mesmo tempo, recebe o caráter de um modelo, um ponto de partida para a produção de uma multiplicidade infinitamente aberta de variantes. É baseado, então, em uma variação. Muito bem, então, como nas versões anteriores, o procedimento deve partir de um dado particular, é um ato fundado, aprender a essência. O dado particular vai ser tomado como um exemplar da essência que se busca intuir. Mas agora é bem claro, não se trata de apreender o caráter universal, o caráter eidético, diretamente em um caso de partida. Não, é preciso criar variantes do caso de partida, fazer séries. O exemplar inicial deve ser modificado em fantasia, de modo que se produza uma quantidade razoável de
exemplos para que se possa aí capturar o idêntico. O idêntico sob as inúmeras variantes sucessivamente consideradas. O que deve marcar essa série? Bom, ela é criada pela imaginação, mas não é a imaginação toda é, solta, não. Ela deve seguir regras, né? Uma imaginação regrada. E o que regra é a produção de exemplares arbitrários. Arbitrários. Ah, o exemplar de partida deve ser variado de maneira que os aspectos que são inessenciais apareçam. E também o caráter essencial, como aquilo que permanece como idêntico de todas as variantes. Por exemplo, busco aprender o eidos vermelho. Parto de início de um exemplar, um triângulo vermelho. Em seguida, vario a forma, um círculo vermelho, um quadrado vermelho. Fica claro, assim, que a forma espacial é indiferente para a exibição do vermelho. Tem que ter alguma forma, mas não precisa ser essa ou aquela forma. Caráter arbitrário. Poderia ser várias formas possíveis. O essencial se mantém nos exemplares. Agora veja, a arbitrariedade tem um sentido mais amplo também, né? Não é só a indiferença dos exemplares na série, mas também a arbitrariedade qualifica o modo como a série deve ser formada. Pois, segundo Russell, podemos ter séries indefinidas de casos limitados a variações exemplares atuais, ou seja, existentes, ou possivelmente existentes no mundo. E Russell deixa claro, lá no parágrafo 89, Experiência e Juízo, que para obtenção de um eidos puro, e não só de um eidos, tem uma diferença, um eidos puro, é preciso que o caráter de atualidade dos exemplares das séries em vista também seja uma mera arbitrariedade. Do que se trata? Vamos tentar esclarecer. Nas palavras do autor, as atualidades devem ser tratadas como possibilidades entre outras possibilidades. De fato, como possibilidades arbitrárias da imaginação, diz Russell. Bom, então não é só uma indiferença quanto à posição na série que marca a arbitrariedade. Não. É o vínculo com o mundo real. Tanto faz se o caso está ou não ligado ao mundo. Porque assim, esse tanto faz quer dizer, nós vamos romper com essa pressuposição. Não vamos supor que os casos fantasiados estejam ligados à sua possibilidade de existir no nosso mundo atual. Que o caso de partida seja uma efetividade não deve ser tomado como algo especial, e sim como uma escolha arbitrária. Pois a série em vista não deve atribuir nenhum privilégio às efetividades. Elas valem tanto quanto as puras possibilidades. Isso o Russell diz textualmente, vou citar, né? Para um eidos puro, a atualidade fatual dos casos particulares, por meio dos quais progredimos, é completamente irrelevante. Isso quer dizer o seguinte, pessoal: não devemos nos limitar no exercício da variação imaginária a casos que poderiam efetivamente existir. Se nós fizermos isso, se nós nos limitamos a casos que poderiam existir, não estaremos tomando casos totalmente arbitrários, mas estamos privilegiando casos que estão conectados como realidades ou como possibilidades ao mundo efetivo. Levar a arbitrariedade a sério significa não atribuir qualquer privilégio à efetividade mundana. As séries de variações não devem manter essa ligação com o mundo real, como um pressuposto, e só assim pode, então, aproximar as variantes, quer essas sejam derivadas da experiência empírica, quer derivadas da pura fantasia. Vejam só o que o Rousseau diz no parágrafo 89. Apenas se tomamos consciência desse laço, né, do laço com a efetividade,
Tirando-o conscientemente de ação, e assim libertamos esse horizonte mais amplo de variantes de toda a conexão com a experiência, nós alcançamos a pureza perfeita. Veja só, a pureza perfeita, né? Então, ao buscar, por exemplo, o eidos vermelho, cabe abandonar a pressuposição da existência factual e produzir variantes pouco importando se não poderão ser encontradas na experiência efetiva. Por exemplo, eu poderia imaginar figuras coloridas em 4 dimensões, em 5 dimensões, se é que é possível imaginar isso. Mas rompi com o pressuposto da efetividade, da atualidade. Assim, não deve haver nenhum privilégio para a efetividade. A efetividade deve ser reduzida a um caso da pura possibilidade, sem nenhum privilégio nas séries de variantes. Apenas assim, o eidos alcançado deverá valer para uma extensão infinita de possibilidades puras. Algumas delas podem até casualmente se instanciar na efetividade mundana, mas isso não condiciona em nada a pureza perfeita do eidos. É aquilo almejado pelo russo. Muito bem, e assim reconstruímos de modo bem simplificado o método maduro da intuição de essências. É preciso criar séries de variantes de um exemplar de partida e buscar o invariante nas séries. Mas as séries não devem, de modo algum, se limitar à efetividade. Devem romper esse laço com a efetividade, assim rompendo a pressuposição do mundo efetivo, assim passando ao domínio da pura possibilidade, alcançando um eidos que valeria para uma infinitude de casos, não só para os casos que têm no horizonte o mundo efetivo. É assim que construímos EID, né? O plural de eidos, né? EID puros. Muito bem, né? Senão a gente vai muito longe. Vamos terminar a reconstrução aqui. Ah, bom, muitos autores criticaram isso, né? Recebeu muitas críticas, também recebeu apoio, né? Tem comentadores que depois tentaram explicar, tal. É um belíssimo debate, né? Das críticas mais famosas, eu destaco a do Merleau-Ponty, a do Schutz, né? Ah, tentaram mostrar a dificuldade de alcançar essa pureza perfeita. Eu gostaria de avançar um pouco no sentido dessas críticas. Ah, Parece que a conexão dele interrompeu. Foi interrompido? oi, cortou? Acho que isso também. Oi. Voltou? Bom, Marcos, acho que a gente É, perdeu uns 20 não, mas eu, segundos, mais ou menos. eu vi a Ana parada com o braço freio e cortou. Então, a frase ia ser o seguinte, né? Eu gostaria de desenvolver um aspecto crítico, seguir essa linha crítica, mas por um aspecto novo, que talvez não tenha sido esgotado, talvez gere algum interesse no debate. A ideia de estipulações de sentido. Estipulação. Bom, para desenvolver esse tema da estipulação, eu inicio com uma frase do Sartre sobre as imagens mentais, uma frase famosa, está lá no Imaginário, né? Ele diz: no ato mesmo que me dá o objeto a imagem, se encontra incluso o conhecimento do que ele é. Algo importante aqui, né? As produções da fantasia sempre supõem um saber inerente ao que é manifestado. Eu fantasio um cavalo galopando em campo aberto porque eu sei o que é um cavalo galopando em campo aberto. Eu fantasio no limite do que eu sei. Ahn, Produzimos os nossos conteúdos fantasiados a partir de noções genéricas que os organizam como tais.
Agora, cumpre destacar a extensão e a complexidade desses saberes pressupostos na produção imaginativa. Haveria níveis de pressuposição ah, mais amplos que outros, que operariam como apercepções de sentido, né? Essa noção técnica do Russell, né? Uma apercepção, um sentido amplo, justamente coparticipa daquilo que é dado, né? Então, uma coisa é imaginar uma mancha vermelha. Nesses casos, são imaginações de partes abstratas, são imaginações realmente muito simples, né? E que parecem se esgotar na face intuitiva do que se mostra. Agora, nem toda imaginação é assim tão simples. Há imaginações que envolvem níveis de sentido bem complexos. Vamos dar alguns exemplos. Suponha que eu agora imagine que estou caminhando em uma cidade tibetana do século XIV. Já é uma imaginação bem mais complexa, né? Bom, eu figuro algumas edificações e ruas conforme um certo saber do que eu já estudei em obras científicas, obras históricas, da iconografia que eu já vi, textos que eu li. Mas pode ser que os dados intuitivos, aquela face imediata do aparecer fantasiado, não seja muito preciso. E, no entanto, eu tomo o cenário fantasiado como uma cidade tibetana de séculos atrás. E isso é possível, nós fazemos isso o tempo todo, porque nós estipulamos que é assim. Estipulo, tem um saber ali, incluso, que o que aparece é uma cidade tibetana do século XIV, não é tão preciso. Se eu pudesse reproduzir a minha imagem, se eu pudesse fazer uma impressão, provavelmente teria ter uns erros ali, ó. Alguma limitação, mas não é esse o ponto. Não é a perfeição da imagem que garante a sua correção. Há uma certa decisão, há um conjunto de sentidos que são lançados conjuntamente com a imagem. Podemos, em linguagem husserliana mesmo, né, dizer são as camadas apercebidas de sentido que permite que eu simplesmente presuma que o que aparece ali é uma cidade tibetana. Nessas camadas operam saberes conceituais variados, memórias, tipicidades empíricas variadas, que eu mal poderia remeter à sua origem. Essas camadas complementam a mera face intuitiva imediata da fantasia. Atuam como estipulações. Estipulações constituintes do sentido global em vista. Eu não fantasio em detalhes a cidade tibetana, mas eu sei que se trata da manifestação de uma cidade tibetana, porque isso está justamente estipulado. Estipulo que é assim. A partir de um conhecimento empírico que eu mesmo talvez não pudesse desdobrá-lo totalmente ali. Ora, se isso é assim, temos um ponto importante a notar, né? Aquilo que aparece em fantasias complexas, né, não em fantasias de partes abstratas, mas em fantasias de todos concretos, né, complexos, não ganha seu sentido apenas por sua face intuitiva imediata, mas conta com camadas apercebidas em que o sentido global é muito mais estipulado do que plenamente manifestado. Ora, o processo de purificação do eidos, sugerido por Russell, passa por esse tema das estipulações, mas não de um modo talvez tão detalhado, né? O Russell nota que um eidos não é totalmente puro se permanece operante a pressuposição última que toma as variantes como ligadas ao mundo atual. Diz lá o Russell, vou voltar ao parágrafo 89, né? Se praticamos a variação livremente, mas nos atemos secretamente ao fato de que, por exemplo, esses sons, está falando de som, né? Esses sons devem ser sons arbitrários no mundo, ouvidos ou passíveis de serem ouvidos por homens na Terra, então nós certamente temos uma generalidade essencial como um eidos.
mas relativa ao nosso mundo factual e ligado a esse fato universal. Então, Russell considera pelo menos uma grande estipulação, que é a estipulação que supõe a variante no horizonte do mundo efetivo, pressupondo a possibilidade da sua existência. E o processo para alcançar um eidos puro deve suspender essa estipulação basilar, que aquilo que é fantasiado tomaria parte no mundo efetivo, isso tem que ser suspenso. Agora, suspendendo isso, tiraríamos qualquer privilégio dos casos oriundos da facticidade mundana e abriríamos o caminho até mesmo para considerar casos que seriam impossíveis realmente, pois romperiam com o horizonte de possibilidades realizáveis em nosso mundo efetivo. Mas isso deve nos dar a pensar, né? Será que conseguimos mesmo pensar esse impossível relativamente ao nosso mundo? É algo que devemos problematizar, né? Um possível problema na consecução do método parece residir no alcance dessa pretensa suspensão das estipulações ligadas ao que é fantasiado. Russell parece supor que a ligação com o mundo efetivo se dá tão somente pela pressuposição de existência. E de nossa parte, nós sugerimos algo mais forte. A pressuposição de mundanidade não se reduz ao horizonte da possível existência. A pressuposição de mundanidade se reduz ao próprio fato do sentido, de como vamos compreender o que nós fantasiamos. Frequentemente, é pelas estipulações de fundo e não pela face intuitiva imediata que se pode decidir o sentido daquilo que se mostra. E essas estipulações remetem a tipicidades, memórias, saberes conceituais, são mundanas, né? Vamos dar um exemplo, né? Os exemplos ajudam. O Russell também dava os seus exemplos. Vamos lá, né? Tentar inventar os nossos também. Decido alcançar a essência ser humano. Bem, então, vario todas as situações mundanas, as localizações geográficas, o tempo histórico, e vou lá encontrando os meus invariantes, né? Mas eu me dou conta do seguinte, fala, puxa, eu estou pressupondo a possibilidade de existência no mundo efetivo. Então vamos suspender isso. Suspendo a estipulação que vigorava tacitamente e passo a considerar casos impossíveis. Não é só, não mais o possível real. Então eu vou considerar o que é impossível. Bom, aí eu imagino seres que parecem pessoas flutuando vivas no espaço sideral, enrolando-se como caracóis e depois desenrolando-se, e impulsionando-se em qualquer direção que queiram. Eu estendi assim minha série de variantes para bem além do que eu considero como realmente possível. Mas cabe agora perguntar quanto a essa última situação que eu imaginei, pessoal. São ainda pessoas? Eu imaginei pessoas? O que aparece intuitivamente não permite decidir de um modo simples. Certamente parecem pessoas, mas exibem capacidades que não são das pessoas efetivas e nem das possíveis. Eu sei apenas que não são seres que existem, mas se eu cortasse mesmo todo e qualquer laço estipulativo com o mundo efetivo, eu nem mesmo poderia reconhecer o que são. Para que eu possa ou não chamar esses seres voadores de humanos, eu devo estipular. Eu devo estipular se essas capacidades extraordinárias são ou não apenas variantes de humanidade, o que exige que eu empregue o meu saber empírico sobre o tema. Afinal de contas, o que deve ser privilegiado para que eu reconheça ou não humanos como humanos? A sua proveniência ontogenética? As suas formas típicas de manutenção de vida? A sua mera silhueta corporal? São vários aspectos. Dependendo de qual estipulação eu decida privilegiar,
o meu veredito sobre a pertinência ou não desse caso impossível que eu imaginei será dado. E isso é um ponto importante. Então, não haveria. ah, Não é que a variante, simplesmente porque eu consegui imaginar algo, revele imediatamente um aspecto importante sobre a pureza da essência em vista. Não. Não é de forma imediata. Eu preciso explorar com decisões teóricas que remetem a estipulações de sentido do mundo empírico. As variantes não são assim tão autônomas, nem tão imediatas, como parece, né? O Russell pensava em alguns textos. É problemático supor que, com a suspensão das estipulações de facticidade, romperemos todo o laço de dependência do eidos em vista com o mundo efetivo. Mesmo para saber se um caso é ou não relevante na série de variantes, eu devo empregar estipulações que remetem a tipicidades empíricas, né? Essa seria a tese principal, pessoal. Ah, Tem aqui uma complicação que não vou entrar em detalhes, mas só para falar bem rapidamente, é o seguinte: depende muito do exemplo também, porque em experiência em juízo, o Russell faz uma diferença que não é tão clara em ideias 1, entre eidos e eidos puro. E o Russell diz nem todo tema seria passível de ser levado à pureza. Em ideias 1, ele parece que não tinha uma clareza sobre o assunto, parece sugerir que todo o tema poderia ser levado à pureza. Em, em experiência e juízo, ah, os conceitos da vida natural, os conceitos de espécie natural, e também conceitos de objetos culturais, não são tomados por Russo como totalmente purificáveis. Tem uma passagem marcante, ah, no parágrafo 82, né? Ele diz: todos os conceitos da vida natural trazem consigo, sem prejuízo para sua idealidade, a composição de uma esfera empírica em que eles têm o lugar de sua possível realização. Se falamos de animais, plantas, cidades, casas e assim por diante, nós visamos com isso coisas do mundo, e de fato do mundo de nossa experiência atual real. De acordo com isso, pensamos esses conceitos como generalidades atuais, isto é, ligadas a esse mundo. Então, de fato, há conceitos que não são totalmente purificáveis. Talvez ser humanos não seja, né? É uma unidade psicofísica. Quais seriam os conceitos passíveis de plena purificação? Essa é a questão. E o Russell dá exemplos de partes abstratas da experiência, como sons, ah, cores. Também o comentador importante, né, o Rocco Soffa, né? Ele chama atenção para os processos psíquicos, processos de ação. Então, talvez esses possam ser plenamente purificáveis. Mas eu insisto, né, sem entrar em muitos detalhes aqui para não chateá-los, mas o mesmo problema apontado com o ser humano poderia ser apontado com esses exemplos privilegiados. Pense no caso percepção. Então, vamos buscar a essência da percepção. Eu não posso conceber imaginativamente por estipulação. Não posso imaginar por estipulação seres que diante de um relevo, num outro mundo, outra dimensão, consigam capturar informações de modo que eles formem uma representação total do relevo diante deles, sem a perfilação. Eu consigo conceber. É concebível. E aí, o que essa concepção me diz sobre a percepção? Eu não sei. Eu não sei. Eu preciso decidir se ainda é justamente se qual vai ser o critério que permite reconhecer esse caso como pertinente ou não de percepção. Insisto, né? Não é na face imediata ah, do caso imaginado que se decide a pertinência para alcançar a pureza da essência. Nós precisamos apelar para estipulações. Podemos imaginar coisas impossíveis no nosso mundo, mas a interpretação dessa impossibilidade vai remeter ainda às tipicidades do nosso mundo concreto. E é, isso marcaria um limite, né? Um limite intransponível para a purificação das essências, né?
Agora, estabelecido esse ponto, é lógico, haveria muito ainda a clarificar, né, pessoal? Só para não avançar muito mais, eu quero tirar uma conclusão aqui. O argumento é esse, né? Não haveria como purificar totalmente um tema, porque para fazer sentido aquele tema, você tem que remeter a estipulações que remetem ao mundo efetivo. Tá. Isso mostraria, então, que uma purificação idética total não é possível. Agora vejam, por que é importante para o Russell uma purificação total? Isso a gente tem que se perguntar, né? Por que ele insistiu tanto nisso? Né? Poderíamos simplesmente considerar, tá, não é importante. Tudo bem. Quem se importa com uma purificação total, né? Ora, pessoal, o que está em jogo aqui é o domínio da própria fenomenologia transcendental. Enquanto estudo da consciência. Isso fica bem claro em Ideias 1. Eu não me lembro do Russell recusar isso depois, né? Se vocês se lembram bem da estrutura do livro, o Russell rapidamente apresenta a epoqué lá nos parágrafos 20 e poucos, mas depois ele vai fazer uma argumentação diferente. Ele vai justificar os possíveis resultados da epoqué por meio de uma análise eidética da consciência. Com a epoqué, suspende-se a validade de ser do mundo e de tudo que nele aparece. Como resíduo da epoqué, resta tão somente o aparecer fenomenal, mas que com a suspensão ontológica do mundo, a consciência permaneça como uma região de ser autônoma, isso não é nem um pouco óbvio. Nem um pouco. E o Russell reconhece isso. Reconhece lá no importante parágrafo 33, pessoal. Ali tem uma frase marcante, a gente não dá atenção, né? Ele diz que vai buscar, ainda sem excluir fenomenologicamente o juízo de circuito, certa evidência geral sobre a essência da consciência. Então, ele não vai, ó, agora não vou fazer análise fenomenológica. Eu quero antes fazer uma análise da consciência. O que que ele quer mostrar? Interessa mostrar que a consciência tem em si mesma um ser próprio, que não é atingido em sua essência própria absoluta pela exclusão fenomenológica. Então, veja, é por uma análise eidética que se pretende mostrar que a consciência permanece como um campo de investigação, mesmo sob a exclusão do mundo. E isso legitimaria o desenvolvimento da ciência fenomenológica. Então, vejam, pessoal, não é que a redução fenomenológica vai magicamente tornar a consciência um absoluto. Não é isso. Pelo menos não em ideias uma. Não é isso. É porque, dada suas características de essência, a consciência se mostraria como uma região autônoma em relação ao mundo, porque eu poderia purificar a essência, a consciência do mundo efetivo, que uma investigação como a transcendental é possível. Não é o contrário. É isso. Está bem claro no parágrafo 33, né? E aí, a partir do 33, o Russell começa uma série de análises de essência, que não tá fazendo fenomenologia, está fazendo análise eidética, preparando a fenomenologia, que volta lá nas 50, no parágrafo 50 e 51. Bom, e aí, também avançando, né, muito rapidamente, né, chegamos lá naqueles parágrafos que nós tanta discussão geraram, né, mas realmente são textos incríveis, né? Os parágrafos 47 e 49 da aniquilação em pensamento do mundo. Aquilo realmente é fabuloso ler aquilo. E à luz dos textos tardios, o que o Russell tenta ali é uma espécie de variação imaginária, a fim de delimitar a essência da consciência, né? Ele vai supondo variantes, tentando buscar o que resta, o que permanece. Que variantes? Variantes da experiência. Então, ele vai variar o fato de que os dados intuitivos no nosso mundo, eles constituem realidades coisais. Aí ele varia. Bom, vamos supor mundos em que os dados não se conformariam em objetos. Vamos rompendo isso até o limite. É impressionante também a atenção, né? A palavra que ele usa lá, Umwelten, né? De não mundos. Então, até podemos imaginar não mundos. Ah, e
a avaliação que o Russell faz ali é, mesmo supondo não mundos, a essência da consciência permanece. E a questão que fica, né, à luz daquela problemática que eu levantei antes é, mas será que esse resultado é mesmo tão evidente? Será que, ó, uma coisa é variar, né, imaginativamente cores e atestar que elas sempre aparecem de modo extenso, né? Agora, será que mostrar que a consciência permanece idêntica diante de um não mundo? Será que isso foi realmente mostrado? Ou será que estamos supondo, estamos estipulando que o que aparece ali ainda é uma variante de consciência, mas justamente nessa estipulação, o mundo efetivo que queríamos pôr para fora volta, né? Essa, esse é um problema que poderíamos aplicar para toda a estrutura de ideias 1, né? Veja, né, no parágrafo 51, ah, só citar um trechinho. É, Russell chama atenção para o resultado que a análise eidética propiciou, né? Ele diz algo assim: não fosse as vivências de consciência pensáveis sem entrelaçamento com a natureza, da mesma maneira que cores não são pensáveis sem extensão, não poderíamos considerar a consciência como uma região absolutamente própria por si. Então, veja, ele faz uma analogia, né? Assim como é eideticamente necessário que a cor seja pensável com extensão, é eideticamente necessário que a consciência não esteja ligado ao mundo efetivo, mas não é assim. Não seria tão evidente obter conhecimentos eidéticos sobre estruturas complexas como parece ser mais fácil obter sobre processos abstratos. Fica aí mais um modo de problematizar esse belo exercício do Russell, né, de aniquilar o mundo em pensamento, né? Bom, encaminhando já para o final, né? Sem estender muito. Se não há como purificar totalmente a noção de consciência dos pressupostos de sentido ligados ao mundo efetivo, então não pareceria viável a perspectiva de delimitar uma ciência que estudaria tão somente os aspectos essenciais dessa última, independentemente de sua manifestação factual no mundo efetivo. Se não há como atingir essências puras, não há como atingir a essência pura da consciência, não há como montar uma fenomenologia transcendental pura. Essa seria a consequência. Assim, pessoal, realmente para aqueles que duvidam da possibilidade de uma fenomenologia transcendental pura, o melhor caminho ainda é criticar a doutrina da essência. Mas é isso, eu paro por aqui. Gostaria de ouvi-los. Qualquer sugestão, crítica é muito bem-vinda.